Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal, que é o jornal aqui da Rádio CT, que é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia. Claro, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. Entrevistado de hoje, o Dr. José de Castro Coimbra, médico cirurgião geral e também o introdutor da ozonioterapia aqui em São José dos Campos. Lembrando que o Dr. José de Castro Coimbra também é o fundador da ABOS, que é a Associação Brasileira da Ozonioterapia. Semana Internacional de Combate ao Fumo, e a gente destaca duas questões com o Dr. José de Castro Coimbra hoje. Uma é a questão do tabaco e a outra a qualidade da água em que vivemos. Porque o fumo, ele é, segundo informações que o Dr. José de Castro Coimbra nos passa, ele é o fator casual de 50 doenças diferentes, ou seja, 45% das mortes por infarto do miocárdio, 85% das mortes por doenças pulmonar obstrutiva crônica, que é a chamada enfisema, 25% das mortes por doença cerebrovascular, que são os derrames, e 30% das mortes por câncer, que pode ser atribuídas ao cigarro, segundo estudos e informação aqui do Dr. José de Castro Coimbra. Outro dado alarmante é que 90% de câncer do pulmão tem correlação com o tabagismo. E a gente pergunta ao Dr. José de Castro Coimbra se fumar deixa de ser inteligente. Dr. José de Castro Coimbra, boa tarde, doutor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes do Clique Jornal. Eu fico muito feliz porque eu dediquei grande parte da minha vida, da minha atividade profissional como médico e também da minha vida política como deputado para ajudar o fumante a entender que ele tinha escolhido um caminho errado. Aliás, eu gosto muito, de um versinho muito simples, que foi feito até por um colega, por um médico, onde ele diz assim: o fumante desconhece o veneno com que lida. No cigarro que o enternece, ele fuma a própria vida. Caramba! O cigarro que o enternece, ele fuma a própria vida. Exatamente. Definitivamente, fumar não é inteligente, doutor Coimbra? Não, fumar é uma escravidão. Porque o fumante, ele sabe que fumar faz mal, ele sabe que fumar é ruim para as finanças pessoais, que fumar é ruim para a família, porque tem o fumante involuntário, mas é uma consequência da dependência que foi estabelecida depois de algum tempo fumando. Você começa fumando por brincadeira e depois você se escraviza e tem muita dificuldade, eu reconheço. Fiz alguns cursos para ajudar meus clientes a pararem de fumar e eu sei que a dependência do cigarro, às vezes é mais difícil você sair da dependência do cigarro do que
de outras drogas proibidas. Lembrando que o cigarro é uma droga permitida. Ela é uma doença psicoativa que causa a dependência. Ela é influenciável, doutora? Sem dúvida, né? Antes do Brasil ingressar nessa fase muito boa de proibições, né? De fechar o cerco, nós tínhamos os programas de divulgação do cigarro como se o fumante estivesse fazendo um excelente negócio, uma grande vantagem, não só para a sua imagem pessoal, mas também uma vantagem que lhe permitisse ser um vencedor na vida, o que efetivamente é uma mentira muito grande. A publicidade foi aliada nessa maneira de cativar cada vez mais pessoas para o tabagismo. Isso. Eu vou falar um pouquinho da história, viu, Paulo? Porque o ponto final, ou pelo menos um ponto de interrogação que foi colocado há cerca de 50 anos, o ministro da Saúde dos Estados Unidos publicou um livrão assim de quase 1000 páginas, onde ele expunha cerca de 700 trabalhos que tinham sido desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, pelas universidades, onde não ficava nenhuma dúvida dos malefícios que o cigarro causavam à saúde da população. Você vai me perguntar, e aí? Então, foi demitido. Caramba, o poder do tabaco é tão grande assim? Foi demitido. E esse trabalho ficou, assim, meio escondido durante mais de uma década. Por coincidência, quando eu me elejo deputado federal em 78, tomei posse em 79, a imprensa estava começando a dar uma divulgação maior a esse trabalho. E eu consegui um exemplar. E, sem dúvida nenhuma, eu, na hora, resolvi que aquela era uma bandeira para alguém como eu, com formação de médico, que tinha sido escolhido para representar essa maravilhosa região aqui do estado de São Paulo, que é o Vale do Paraíba, São José dos Campos, de retribuir a confiança que em mim depositaram. E na Câmara dos Deputados, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no Departamento de Estatística para ver que deputados ou senadores tinham feito alguma manifestação. E encontrei 6 deputados que tinham feito lá um discurso, um projeto, e largou para lá. Eu convidei esses colegas, fui ao gabinete de cada um e convidei-os para a gente fazer uma reunião, porque o assunto era muito sério. Eles não tinham lido aquele livro que eu tinha, e aí eu comecei a conversar com eles. Nós formamos o que hoje chama-se uma frente parlamentar. Contra o tabagismo. Antigamente não existia essa expressão. É bom lembrar que eu fui eleito ainda quando nós estávamos vivendo aquele período da ditadura. A Constituição Velha. Constituição Velha. Pois bem, eu tive a felicidade de encontrar um solo fértil dos colegas e passei a ser assim, uma espécie de consultor deles, porque nem todos eram médicos. Fizeram alguma manifestação, quem sabe, porque tinham visto algum amigo morrer de enfisema, um parente e tal. E nós combinamos que a gente iria fazer toda semana alguma coisa, alguma fala a respeito do tabaco. E assim aconteceu. Conseguimos acordar o Brasil para a necessidade de se colocar um ponto final
naquela propaganda cruel, mentirosa, assassina que se fazia naquela época. Doutor José de Castro Coimbra, foi a partir desse movimento que se alastrou por todo o Brasil, em especial no estado de São Paulo, a proibição de se fumar em locais públicos e também a contraindicação de publicidade nas carteiras de cigarro? A partir dali, né, as primeiras ações foram proibir se fumar em sala de aula. O professor fumava. Simplesmente assim. Proibir fumar em hospital. Os médicos entravam e saíam fumando do hospital. Evitar fumar em elevador. Está entendendo? Então a coisa foi caminhando bem devagar, mas cada passo era uma vitória. Cada passo era uma vitória. Nós estávamos mostrando para a população, principalmente, que fumar era ruim para a saúde. Inicialmente, esses primeiros trabalhos, eles falavam de 3 doenças: câncer de pulmão, enfisema e broncopatias. Apenas 3. Apenas 3. Esses 7.000 trabalhos focaram nesses 3 que eram os mais evidentes. O sujeito chegava no fim da vida com enfisema, não conseguia respirar, se cansava de ensaboar o corpo, ele estava absolutamente cansado. E por aí era fácil. Só que hoje, prezados ouvintes e você, Paulo, hoje as doenças tabaco relacionadas já passam de 200. De 3, descobriu-se mais de 200. Vamos supor que sejam 203. Se eram 3 no começo... Descobriram-se mais 200 doenças. Mais 200. Hoje nós sabemos que uma das causas principais de parto prematuro é o cigarro, a mãe gestante que fuma. Hoje nós sabemos que uma causa importante da infertilidade é o cigarro. Hoje nós sabemos que uma causa importante do aborto espontâneo é o cigarro. Eu estou falando dessas áreas porque na minha vida prática eu, durante muitos anos, trabalhei muito na ginecologia obstetrícia. Então, isso me interessou e eu estudei mais. Mas, olha, quem não se lembra do governador Mário Covas? Que morreu por conta disso. Por conta de um câncer de bexiga, que não é um dos mais frequentes, mas, veja bem, um homem público que às vezes está numa reunião e não pode sair para ir ao banheiro, tem que segurar aquela bexiga cheia de urina que tenha os produtos cancerígenos. E ali vai se consumindo. E ali vai acontecendo aquela contaminação. Quando menos se espera, essa bexiga está cancerosa. Aí vale a poesia do colega médico que vai se fumando a própria vida. Fuma-se a própria vida. Agora, doutor Coimbra, os governantes mundo afora, eles acham que o cigarro vale ouro e os incríveis números da economia mundial do tabaco, porque mostra que atrás dos cigarros existe uma economia de dar vertigem. Foi conferido em especial às multinacionais que são produzidos 6.000 bilhões de cigarros a cada ano no mundo. Agora, a economia o dinheiro que isso gera, não é o que evita de se tomar uma atitude? Você, prezado ouvinte, você, Paulo, vai me permitir não dizer o nome do ministro da Fazenda da época que eu era deputado, com quem eu fui conversar para pedir o apoio do Ministério para nós fazermos essa campanha de esclarecimento. Eu nem vou dizer contra o cigarro, mas de esclarecimento. E ele me disse o seguinte: deputado, o país não pode abrir mão do imposto do cigarro. Não pode abrir mão. Mas
por que, ministro, o imposto do cigarro é o maior imposto que o Brasil capta e o segundo contribuinte produz menos da metade do imposto que o cigarro. Então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo, na volta a gente volta, até porque nesse 31 de maio foi o Dia Mundial. Pois é, eu queria muito dar minha opinião para o que aconteceu nesse 31 de maio, que, na minha opinião, foi um silêncio total das autoridades de saúde. E é por isso que a Rádio CT está debatendo isso. Por que do Dia Mundial contra o Tabaco? O Dr. José de Castro Coimbra volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, já é o segundo bloco. O convidado de hoje é o médico Dr. José de Castro Coimbra, cirurgião geral, introdutor da ozonioterapia aqui em São José dos Campos. O Dr. Coimbra também é o fundador da ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, e que luta cada dia mais para poder implantar e fazer conhecido a questão da ozonioterapia, que ele vai falar sobre isso. Agora, dia 31 de maio, Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Agora, o tabaco, ele é atualmente a mais importante cultura agrícola não alimentícia do planeta e contribui substancialmente para a economia de mais de 150 países. As taxas provenientes do tabaco são a maior fonte de renda para que todos esses 150 países do mundo sobrevivam. Poucas indústrias são
tão abrangentes como o tabaco. Dr. José de Castro Coimbra, que número de fazer vertigem à indústria do tabaco? Veja bem, voltando àquela conversa com o ministro, eu argumentei a ele que, pelos estudos já existentes, sabia-se que o cigarro ele não mata no primeiro, no segundo, no terceiro ano em que a pessoa começa a fumar. Mas as consequências vão aparecer. Por quê? A pessoa está dependente. Como a droga é permitida, ele vai continuar fumando. E lá, pelos 25, 30 anos de uso do cigarro, começam a aparecer as consequências. E são consequências muito sérias, porque provoca invalidez, provoca morte, provoca aposentadoria precoce. Né? As amputações pela invalidez. Sim. E se ele já tinha feito uma conta para ver se lá na frente, quando esses que estão começando a fumar agora tiverem 30 anos de cigarro, o prejuízo que vai dar para o país. Disse a ele o seguinte: tem estudos que provam que o trabalhador fumante falta 3 ou 4 vezes mais ao trabalho do que o não fumante, que tem 3 ou 4 vezes mais gripes do que o não fumante. Então, a economia do país, ela não se beneficia nem a curto nem a longo prazo. E existe um outro fator, que esse não dá para medir pelo dinheiro, que é o problema humanitário. Você não pode deixar uma pessoa se enganar a vida toda para chegar lá na frente e ter uma doença dessas devastadoras. Mas a conversa ficou por aí, porque o ministro disse que não dava para abrir mão, que ele não poderia colaborar, porque logo depois, essa daí foi uma ousadia muito grande, logo depois, o presidente Figueiredo apareceu na capa da Veja. O próprio ministro? Não, o presidente Figueiredo. Sim, exatamente. Apareceu na capa da Veja com um charutão assim. Eu fiz um discurso em cima dessa foto. Eu acho que até foi um discurso que poderia ter dado alguma outra consequência, porque eu disse a ele, basicamente, que o exemplo de um presidente, né, num veículo de comunicação da penetração daquela revista, era absolutamente negativo para a nossa juventude. Fiz um discurso bom. Mas como estávamos numa ditadura militar... Era sempre um perigo. O senhor poderia sofrer as consequências. Mas o presidente entendeu, e acho que ele até deve ter gostado do alerta, porque depois disso muita coisa aconteceu na legislação. Você se lembra? Os artistas mais importantes apareciam fumando nos filmes daquela época. Depois se proibiu. Hoje é proibido, você não pode fumar, seja nas novelas, né, seja em filmes, exato, etc. Então, foram conquistas pequenininhas de cada vez, mas muito sólidas, né? E eu fico absolutamente me perguntando por que os administradores... Nós devemos ter mais de 5 mil municípios no Brasil. Eu duvido que 50 municípios tenham utilizado essa data para mobilizar o pessoal da saúde, pessoal médico, pessoal de enfermagem, pessoal que atende na portaria, nas recepcionistas, aquela coisa toda. Poderia entregar um impressozinho em cada ponto desse, nas UBS, nas UPAs, enfim, em todos os lugares, uma lembrança. Na pior das hipóteses, esse versinho aí: o fumante desconhece o veneno com que lida, no cigarro que o enternece ele fuma a própria vida. Coisa linda. E eu imagino que pela poesia muita gente vai
vai tentar desmistificar essa questão, que uma poesia dessa pode mudar completamente o comportamento de uma pessoa. Doutor, eu não posso deixar de falar no Dia Mundial contra o tabaco, o tabagismo, falar de da indústria do tabaco brasileira, que é a Souza Cruz. E até mostrar que o poder do capital é muito maior do que o poder da política. E como devemos quebrar isso? Por quê? A Souza Cruz, ela posiciona-se, que é a brasileira aqui, ela posiciona-se entre as 10 maiores contribuintes de tributos aqui no Brasil. Ela gera tributos sobre vendas de aproximadamente 11 bilhões de reais, os tributos. 250 mil empregos gerados na cadeia produtiva, que é segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. 109 mil toneladas de fumo que foram exportadas para 5 continentes recentemente. E 280 milhões em receita de exportação recentemente aqui no Brasil. É um muro de pedra. Como quebrar isso, substituir essa renda brasileira em detrimento do tributo do cigarro? Se você analisar quanto se gasta na saúde, quanto se perde na economia por dias não trabalhados dos fumantes, quanto se perde nas aposentadorias precoces, é que ninguém quer fazer essa conta, porque sabemos que o prejuízo é maior do que o faturamento. O prejuízo é maior do que o faturamento. Não há dúvida nenhuma. Você sabe quantos incêndios são provocados por toco de cigarro? Esses incêndios que dão aí na Via Dutra, por exemplo, eu me lembro, uma época, eu estava bem por dentro das estatísticas, a maioria é porque o cidadão está fumando, joga aquele toco de cigarro assim, distraidamente, e ali tem um incêndio. Boa parte dos incêndios que acontecem são provocados por a tal da toquinho de cigarro. Chegou aqui, doutor, o dado é um dos mais recentes. O Brasil gasta 21 bilhões com tratamento de doenças relacionadas ao tabaco. 21 bilhões é gasto com doenças relacionadas ao tabaco. E que a gente traz aqui que o Brasil, a Souza Cruz, por exemplo, ela gera em tributos sobre vendas por volta de 11 bilhões. Veja que já começa a ter uma conta negativa, um saldo negativo aí. Muito grande. E agora, se você somar a isso daí, o sofrimento pessoal, porque esse não é medido. Não sei se... A última revista, veja, e eu aconselho o nosso ouvinte que for fumante, que leia páginas amarelas da Veja dessa última semana. Um cidadão, acima de qualquer suspeita, né? Um filósofo, com cursos, professores de Harvard, de Columbia, etc., ele confessa que ele não conseguia parar de fumar. Ele levava cigarro até para o banheiro. A hora que ele ia tomar banho, ele levava o cigarro e punha ali do lado, porque se desse vontade, ele tinha que fumar. Que incrível. Pois bem, este cidadão, sabe como é que ele parou de fumar? Como, doutor? Ele foi ao hospital visitar um grande amigo que estava com o pé na cova em função de uma doença tabaco causada pelo tabaco. Um câncer de laringe, que o cara não podia falar, não podia respirar, estava num sofrimento terrível. Ele viu ele viu aquela situação, teve um choque aí nos seus hipotálamos, no seu lobo frontal, não sei aonde, aí dentro da sua cabeça, que ele saiu dali e nunca mais fumou um cigarro. Então,
eu gostaria de repetir, e para a gente ir para o próximo bloco, o senhor repita também a poesia. Olha, a Souza Cruz, ela posiciona-se entre as 10 maiores contribuintes de tributos no Brasil, gerando tributos sobre vendas de aproximadamente 11 bilhões de reais. E o Brasil gasta, informação que chega, um levantamento da Aliança Controle de Tabagismo, que se refere a essa questão, que o Brasil ele gastou aproximadamente 21 bilhões no tratamento de pacientes com doenças relacionadas ao cigarro. Agora só a poesia para nos confortar. Pois é, tem um outro versinho também que é muito interessante, que diz o seguinte: meu coração é de Jesus e o meu pulmão da Souza Cruz. Não pode ser outra coisa. Muito bem. Dr. José de Castro Coimbra fazendo o alerta a respeito do Dia Mundial contra o Tabagismo e a qualidade da água da qual nós bebemos. É sabido que uma pergunta interessante que a gente coloca: da onde vem a água, como chega? Dr. José de Castro Coimbra, já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Aqui no Clique Jornal, a presença do Dr. José de Castro Coimbra, médico, cirurgião dentista, introdutor da ozonioterapia aqui na cidade e também fundador da ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia. O doutor José de Castro Coimbra falando aqui na Rádio CT, que é mais um canal de comunicação do SINDI-CT criado para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e
também da tecnologia. Lembrando que o Clique Jornal é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando que uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter vez e passaram a ter voz também. Bom, doutor José de Castro Coimbra, falamos e alertamos uma questão de saúde pública e o dado de 10 bilhões de faturamento do tabaco e 21 bilhões de gastos com a saúde relacionada ao tabaco. A gente continua nessa mesma linha, mas agora não o que fumamos, mas o que bebemos. Lembrando que a água que chega às nossas torneiras, e aqui em São José em especial, nós não temos a cultura da água filtrada, a gente nota que a água passa por um complexo sistema de tubulações antigas, e a gente não sabe como, até chegar às torneiras das nossas casas. É por esse motivo que eu pergunto, e o senhor é um estudioso da questão da água que bebemos do Rio Paraíba. Aliás, o Rio Paraíba que foi encontrado a imagem de Aparecida, que é a padroeira do Brasil. A quantas anda a saúde da água que bebemos? Recentemente, algumas entidades do maior respeito lançaram um alerta para a população mundial. Esse alerta diz o seguinte: não estamos ficando doentes, estamos sendo envenenados. Em relação à água? Em relação a tudo que está em redor de nós, em tudo o que respiramos, bebemos ou comemos. Caramba! Tudo isso está sendo contaminado. Eu vou dar um nome. Eu acho que você, que é muito bem informado, sabe muito pouco sobre um produto chamado dioxina. Sim. Sabe o que é? Não sei. Não sabe. Então, você não sabe, e provavelmente a grande maioria dos que estão nos ouvindo também não sabe, mas guarda esse nome e vai procurar no dioxina. Dioxina. E o que é a isso? dioxina é um produto químico altamente venenoso. Ele é tão venenoso que 80 gramas de dioxina dissolvido numa lagoa ou numa caixa enorme de água é capaz de envenenar 8 milhões de pessoas. A dioxina é aquele que foi usado na Guerra do Vietnã. Também. Que eu saiba, mas é o mesmo? É o mesmo. Agora, o que você não sabe... É o efeito laranja que falavam. O que você não sabe é que existem mais de 200 produtos que estão juntados como dioxina, porque eles são muito semelhantes. Exato. Tem pequenas diferenças de estrutura química, mas o estrago é o mesmo. Então, esta dioxina, toda vez que se queima alguma coisa, se está produzindo dioxina. Quando queima? Quando eu vejo o trabalhador em frente a uma favela queimando pneu, que dá aquela fumaça terrível, para reivindicar alguma coisa, eu digo, ele, perdoai, pai, ele não sabe o que está fazendo. Ele está envenenando o planeta. Está envenenando o ambiente ali em volta de onde ele mora. Caramba! Então, tudo que é queimado, seja um pasto, seja um lixo hospitalar, que queimam muito escondido, seja pneus, seja óleo diesel, tudo isso gera dioxina, que é
uma fumaça, um negócio muito leve, mas que sobe, mas que depois desce com a chuva e vem para o solo. Em outras palavras, o senhor falou tudo que queima. A dioxina seria o quê? Um conservante de alimentos? Não. A dioxina é o resultado da combustão. Da combustão? Você está queimando um pneu, você está queimando uma lenha, você está queimando um cigarro para acender, você está queimando óleo diesel para te levar não sei para onde. Você está produzindo dioxina. E aonde ela chega na água, doutor Coimbra? Chega na água porque ela sobe, né? Porque ela é leve. Ela sobe, vai descer. Mas ela vai descer na época da chuva, vai ficar no solo, as enchentes levam ela para os cursos d'água. E por aí nós estamos envenenando. Estou dando um exemplo. Que é a dioxina. De que é a dioxina. O pessoal da química já sabe que existem mais ou menos uns 800 produtos químicos que eles classificaram como desorganizadores endócrinos. Desorganiza o funcionamento das glândulas endócrinas. Vou lembrar 2, tireoide, pâncreas, para dar 2 só. Pois bem, desses desorganizadores endócrinos, já existem uns 30 ou 40 muito bem estudados, ou quem sabe até mais. E esses desorganizadores endócrinos, os agrotóxicos são desorganizadores endócrinos, segundo as pesquisas aí dos IBGEs e tal, a gente come cerca de 5 quilos de agrotóxico por ano. Vai tudo para o rio. Não, vai tudo para o nosso organismo. Que acaba indo para o rio. Mas uma parte fica porque estes desorganizadores endócrinos, eles são bioacumuláveis, ou seja, eles vão se acumulando no nosso organismo, principalmente no tecido gorduroso da pessoa bem gorda. Cabe bastante desorganizador endócrino, está entendendo? Bastante. Doutor, mas e o chamado, isso tudo em relação ao alimento que a gente consome, que é preparado na água? O ar que a gente respira. Agora. O alimento que a gente consome. E em relação à ANA, que é a Agência Nacional das Águas, e aquele fator do chamado IQA, que é o Índice da Qualidade de Água. Quem fiscaliza, quem é que tem uma amostragem, um alerta em relação à água que a gente consome? Olha, a Operação Lava Jato está mostrando que no Brasil ninguém fiscaliza nada. Verdade. Se alguém fiscalizasse, nós não estaríamos vivendo essa situação vexatória. Então, mas não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, a maioria dos crimes não são devidamente fiscalizados. Mas tem alguns crimes que são feitos na cara dura, né? Ora, por exemplo, quando eu fui deputado estadual, eu fui deputado estadual constituinte. Sim. Fizemos a Constituição. Eu lutei muito para colocar esse artigo aqui na Constituição Estadual, artigo 208. Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento em qualquer corpo de água. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Mas aqui em São José não joga esgoto nos rios? É normal isso. Sim ou não? Sim. Pronto. É o que a gente vê. Olha aqui, ó. Você quer lei mais forte do que a Constituição? Quem descumpre a Constituição, imagina as outras leis menores. Não serve para nada a Constituição do Estado de São Paulo em relação a isso. Por quê? Porque não tem fiscalização? Porque não tem punição. Está entendendo? Porque todo mundo aceita. Eu
fiz ofício para o prefeito antes de renovar o contrato com a Sabesp. Você sabe como é que essas empresas estaduais nasceram? Nasceram na época da ditadura. Por quê? Porque os presidentes generais de lá que estavam dirigindo o país foram convencidos de que era melhor ter uma empresa estadual do que ter muita empresa municipal. E aí criaram, no estado de São Paulo, a Sabesp. As prefeituras foram obrigadas a aderir. Algumas não aderiram, algumas prefeituras não aderiram e tal, mas aí tiveram os créditos trancados, não davam crédito para você fazer a questão de água e esgoto na cidade. Para você fazer a implantação, né, de uma rede de água e esgoto na cidade. E também nos municípios onde o serviço de água e esgoto é autônomo, a coisa não vai bem. Doutor, então, vou lançar para o próximo bloco aonde é que o cidadão que nos ouve nesse momento ele vai encontrar informações sobre a qualidade das águas, dos rios, dos lagos e até da torneira aqui de São José. Um instante, a gente volta já, e eu quero também perguntar sobre o livro o Health, The Health, que é um livro sobre a saúde que o senhor tem estudado muito. Dr. José de Castro Coimbra volta já para o último bloco aqui do Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Presença do Dr. José de Castro Coimbra, que é um estudioso das questões do tabagismo e também da qualidade da água aqui no Vale do Paraíba. Queremos registrar, doutor Coimbra, a nossa audiência pulverizada Brasil afora, começando por São José dos Campos, os cientistas e os funcionários do INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, os funcionários do CEMADEM aqui no Parque Tecnológico, o Fórum de CIT, que congrega mais de 30 unidades, o CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI de Campinas, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, a CLA em Alcântara, no Maranhão, o CPTEC
do Rio Grande do Sul, que fica lá em Santa Maria, e também ouvindo o Clique Jornal, a unidade regional do Centro-Oeste Brasileiro, do INPE, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Muita gente interessada nessa conversa do Dr. Coimbra. Que bom isso. Doutor, a água, para a gente entrar nesse bloco final, a água que a gente toma da torneira aqui da cidade, mesmo com a Sabesp, que é um órgão estadual que tem as suas ações na Bolsa de Valores do Estado. Qual é a qualidade? Valores de Washington. De Washington. Não é do Estado, não. Exatamente. Quer dizer, a Sabesp vende, tem lucro no mundo pela qualidade da água. Eu não entendo ter lucro antes de fazer o dever de casa. E daí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O que é dever de casa, Paulo? Nós temos aqui uma empresa das mais criminosas no mundo que tem sede em São José, que se chama Monsanto. O esgoto da Monsanto é lançado acima da captação de água da Sabesp. Só para lembrar, a Monsanto foi quem produziu primeiro a dioxina no mundo, viu? Ela é uma coisa linda, produziu a dioxina no mundo. Pois bem, o Rio Paraíba, claramente, não é um rio ideal para você colher água para a população beber ali na frente. A própria Academia de Ciências dos Estados Unidos, desde 1980, já lançou uma recomendação que rio que recebe esgotos domésticos ou industriais não devem ser utilizados para a captação de água. E a Sabesp insiste em captar água aqui no Rio Paraíba. Por que não se espelhar em Nova York, em Tóquio, que tem fontes de água parecidas com a do Rio Paraíba, passando dentro da cidade? Mas disseram, não, essa água nós não vamos colher, porque essa água é intratável. Por mais que eu gaste tratando essa água, ela nunca vai ser uma água de boa qualidade o tempo todo. No entanto... E vão buscar a mais de 200 quilômetros nas nascentes. São José tem muitas nascentes. Nós poderíamos, daria muito mais trabalho, daria. Mas eu faço questão que o nosso ouvinte tire na internet esse documento que está sob o título de Não estamos ficando doentes, estamos sendo envenenados. Esse documento diz aqui o seguinte: a exposição a produtos químicos tóxicos durante a gravidez e lactação é onipresente, está em todo lugar, disse a organização, acrescentando que as mulheres grávidas nos Estados Unidos têm pelo menos 43 contaminantes químicos diferentes no seu corpo. Caramba. Nos Estados Unidos, que é um país do primeiro mundo, hein? Primeiro então mundo. Aqui tem 180. Diz o Instituto Nacional de Câncer, constata uma quantidade preocupante de bebês que nascem pré-poluídos. Isso lá? Lá, é. E vai por aí afora. Então, como são algumas páginas, eu queria pedir a você que não acreditasse muito no que eu estou falando, mas que fosse até a internet e visse sob esse título: Não estamos ficando doentes, estamos sendo envenenados. Agora, em relação à água, a água em São José é tratada com o quê? Aqui. Qual é o principal carro-chefe? É cloro? Exato. É cloro? Cloro. É? Uhum. Pois é. Numa cidade aqui do estado de São Paulo, uma caixa d'água desmoronou e a água dessa caixa d'água passou por dentro da casa de algumas pessoas. Sabe o que aconteceu? O que, doutor? Acidente em Araraquara no ano passado.
O Instituto Médico Legal de Araraquara divulgou o laudo que comprova a causa da morte da mãe e filha após o rompimento de um reservatório de água no ano passado. O exame concluiu que ambas morreram por intoxicação devido à insuficiência de respiração aguda causada pela inalação de cloro. Quer dizer, o cloro que estava na caixa d'água para limpar, para ir para a casa das pessoas, já estava na caixa, já não era tratamento, já era uma caixa d'água de distribuição. Isso aí oficialmente mostra, só que ninguém dá publicidade a esse assunto de Araraquara. Está na internet também, você pode procurar lá. Doutor, então, gente, você alguma vez, já ao abrir a torneira, notou que a água estava leitosa assim? Quase. Muitas vezes. Muitas vezes. Por quê? Porque a água está muito suja no Rio Paraíba. Teve uma enchente, veio muita coisa, caiu dentro do rio, aquela terra misturada com folhagem, com tudo, eles têm que calcar a mão no cloro, botar mais cloro. E depois não consegue tirar, e vai em frente, e vai chegar na nossa casa. Doutor, nós temos, então, a questão do cloro na água da Sabesp, que é fornecida aqui para a cidade de São José e cai na torneira das pessoas. E temos mais a Monsanto, que a Sabesp ela capta água no mesmo rio onde a Monsanto despeja os seus dejetos. Os seus esgotos teoricamente tratados. Mas como, né? Nós estamos no Brasil. Agora, dá para se mudar essa política de conscientização nesse momento em que a alemã, a Bayer, ela fez uma proposta de aquisição da Monsanto. A Bayer, ela quer criar, é a maior companhia farmacêutica do mundo, ela quer criar a maior fornecedora agrícola do mundo e assumir a vantagem nos mercados convergentes de pesticidas e sementes. É uma notícia que é distribuída pela Reuters, agência. A Monsanto, durante muito tempo, insistiu que os transgênicos que ela produz não fazem mal à saúde. Insistiu. Verdade. Mas a França pesquisou e França proíbe definitivamente milho transgênico da Monsanto. Enquanto no Brasil ele é divulgado como o milho de boa qualidade e a própria Rede Globo de televisão diz que não. E a própria Monsanto, sem saída, está aqui também, está na internet, você pode retirar, Monsanto revela que milho transgênico pode fazer mal à saúde. Doutor, é o que eu digo quando eu falo, deixa eu falar um pouquinho de você que está comendo trigo. O trigo transgênico que está sendo fornecido por aí tem uma quantidade enorme de glúten. Ele pode fazer o seu intestino ficar preso, ele pode fazer você ter diarreia, ele pode fazer você ter enxaqueca, ele pode estragar suas articulações, ele pode te dar umas coceiras, umas alergias que você não sabe de onde vem, que médico nenhum faz diagnóstico, porque boa parte dos médicos acham que a única doença provocada pelo glúten é a doença celíaca. Então, hoje já existem estudos que estão apontando no sentido de que esta quantidade de glúten que existe no trigo pode ser uma causa que colabora muito para o aparecimento de Alzheimer, de Parkinson, de autismo e outras doenças neurológicas. Doutor, nesse caso, nesse alerta, os filtros de água domésticos é a salvação? Olha, se não for a salvação, pelo menos é uma enganação que todo mundo aceita, né? Porque a maioria desses filtros não são devidamente analisados pelos órgãos de defesa do consumidor, né? E o pessoal faz muita propaganda e todo mundo entra na onda. A indústria de alimentos não diz
que o pão integral é a salvação da lavoura, tudo enganação. O pão integral, eu digo para os meus clientes, é pior do que o pãozinho branco ali. O cara, por quê? Porque é mais caro. Faz o mesmo mal e é mais caro. Não muda nada. Não muda nada. Qual é a solução, doutor? É ter milhões de doutores Coimbra alertando e a pessoa fazendo o dever de casa? Por exemplo, eu, no meu caso, da minha família, o que é que eu devo fazer? Uma recomendação médica em relação à água. Ferver a água? Não, eu acho que tem que ser, infelizmente, você tem que comprar água mineral de uma boa fonte e que seja uma fonte próxima, porque o transporte da água mineral também, não é? Naqueles galões de petróleo, de derivados de petróleo, eles contaminam a água em função da temperatura. Da mesma forma. Bom, doutor José de Castro Coimbra, as pessoas que queiram entrar em contato com o senhor até para a palestra em relação ao tabagismo ou então a respeito da água, pode encontrá-lo onde, doutor? Nas redes sociais? Não, eu sou meio ainda retardado nessa história. O meu telefone mais acessível, que é o 997-18-8849. 997-8849. 8849. Doutor, é 12 o área 12. Doutor José de Castro Coimbra, muito obrigado pela sua entrevista e seu alerta aqui na Rádio CT. Eu que agradeço e um abraço a todos os que nos ouviram. Dr. José de Castro Coimbra, médico cirurgião geral, introdutor do ozônio terapia em São José e fundador da ABOS, Associação Brasileira de Ozônio Terapia. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro e cientista Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.